vai para o segundo, né? Tá? Quando eu boto uma igualdade assim, ó, quando eu boto uma igualdade desse jeito, ó, isso aqui quer dizer que é por definição, não é uma proposição, não é algo que eu provei ser verdadeiro, tá? Igualdade, por definição. E para economizar tempo, eu vou definir, tudo que eu vou colocar aqui são definições, a intersecção de uma família e a união de uma família. Então, sejam a lambda pertencente a I e B lambda pertencente ao mesmo I, tá? Famílias de subconjuntos de um mesmo conjunto U, tá? U é o universo das duas famílias, tá? Duas indexadas pelo mesmo conjunto de índices, tá? Por definição, eu vou colocar aqui, ó, por definição, essas igualdades aqui é por definição. Para eu não me alongar demais, definição, sejam, tá, família. Aí eu vou dar nome, não, vou fazer direto aqui com vocês, tá certo? Isso aqui, quando aparecer isso aqui, ó, bem grande, o lambda pertencente aí de a lambda, tá? De a lambda, bom, isso aqui é por definição, tá? Por definição, a união de todos os conjuntos dessa família. Na união de dois conjuntos, um elemento pertence à união quando e somente quando ele pertence a pelo menos um dos dois, a pelo menos um dos conjuntos. Então você tem aí o conceito de união de três. Para um elemento pertencer à união de três conjuntos, é necessário o suficiente que ele pertença a pelo menos um dos três. Quando eu tenho uma família que é suposta infinita, digamos que eu tenho uma família infinita, que uma família pode ser finita, tá? Nós já vimos. Se uma família é infinita, aí você não pode contar, né? Dizer tem tantos conjuntos nessa família. Mas você continua tendo o conceito de união. Para um elemento de U estar na união dessa família aqui, basta que ele pertença a quê? A um dos conjuntos da família. Então, quando eu escrevo isso aqui é um conjunto. Que conjunto? É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a mi, para algum mi pertencente a I. Tá? Ou escrito dessa maneira, ou escrito de outra maneira, é o conjunto formado, você pode definir assim equivalentemente, é o conjunto formado por cada x de U, tal que existe lambda em I, de modo que o x pertence a quem? A os amigos.
X pertence ao amigo. Tá? Você está entendendo? Notação. É o conjunto formado por cada... Vocês precisam se acostumar com essas notações. O que é que está dizendo aqui? Está dizendo que um elemento de U está na união dos conjuntos da família, dessa família aqui, quando e somente quando o X pertence a pelo menos um dos conjuntos da família. Tá? Ó. E para estar na intersecção, um elemento de U vai estar na intersecção dos conjuntos da família quando esse elemento pertencer a cada conjunto da família. Então, como é que eu indico isso? Da seguinte forma. Da seguinte forma. Tá? Da seguinte forma. É a intersecção dos elementos da família. O lambda pertencente aí. Quem é isso, por definição? É o conjunto formado por cada X no universo U, tal que o quê? Tal que X pertence a quem? A lambda, qualquer que seja, tal que X pertence a mi, para não confundir, qualquer que seja o mi pertencente aí. Vocês entenderam? Diferença? Então, para estar na intersecção, é necessário, para estar na intersecção dos conjuntos de uma família, é necessário o suficiente que o elemento pertença a todos os conjuntos da família. Para estar na união dos conjuntos de uma família, é necessário o suficiente que o elemento pertença a pelo menos um conjunto da família. Então, aproveitando este exemplo aqui, ó. Este exemplo aqui. Olha, bote aqui, foque aqui. Para eu não ter que escrever tudo ali. Vamos aproveitar aqui, ó. Olha aqui quem é o U. Quem é o U? O U é o quê? Quem é o conjunto de índices? É o conjunto dos naturais. Como é que é definida a família? A família é a seguinte. O A índice lambda é o conjunto formado por cada número racional, tal que x é maior que igual a zero e menor que igual a lambda. Tá certo? Aí eu pergunto para vocês. Vamos colocar aqui. Tem-se. Seguinte. Quem é nesse caso, a intersecção dos conjuntos dessa família, tá certo? Que é a intersecção do A lambda com lambda pertencente aí. O I, no caso, é N. Alguém é capaz de responder? Quem é o conjunto formado por cada número racional x, tal que x pertence a qualquer conjunto da família? Quem é? Só o zero. Somente o zero. Se eu pegar um número positivo, racional positivo, esse número racional está no A índice zero. Não está? Se eu pegar um número racional...
perdoe o que eu falei, tá? Se eu pegar um número racional positivo, esse número racional positivo, ele não pertence ao A0. Correto? Porque quem é o A índice zero? O A índice zero, vou repetir aqui, quem é? É o conjunto formado só pelo zero. Tá? Só que esse zero pertence ao A1, pertence ao A2, pertence ao A3, pertence a cada conjunto da família. Mas se você pegar um número racional x, e ele for positivo, esse x não pertence ao A0. Se ele não pertence ao A0, ele não está na intersecção. Portanto, a intersecção é formada só pelo zero. Entendido? Tá? A intersecção é formada por zero, como você bem disse. Agora, quem é a união dos elementos dessa família? Muito bem falado. Os racionais não negativos. Exatamente o que você falou. Quem é a união? O lambda pertencente a n do A lambda. Olha, é o conjunto formado por cada número racional que é maior que ou igual a zero. Todo número racional não negativo pertence a algum A lambda. Por exemplo, o número racional, esse número aqui, ó, e o número 1029, esse número racional, 1029, é um número racional, não é? Ele pertence, me dê um conjunto a qual ele pertence, dessa família. Ele pertence ao A 1029, não pertence? Então ele está na união. Tá? Pega um outro número aí, por exemplo, 23 sobre 16, esse número aqui, 23 sobre 16. Tá? 23 sobre 16. Ele pertence a quem, por exemplo? Pertence ao A1, não pertence? Porque é um número racional entre 0 e 1. Então ele está na união da família. Tá certo isso aqui? Tá certo isso aqui? Não, ele não pertence ao A1, porque ele é maior que 1. Ele pertence a quem? O 23 sobre 16. Pertence ao A2. A2 ele pertence, porque ele está entre 0 e 2. Então ele pertence ao A2. Se ele pertence, ele está na família. De fato, se você pegar um número racional positivo, qualquer número racional positivo, ele está associado entre dois números inteiros. Não é qualquer racional positivo. Tá? Isso é um fato. Dado x racional positivo, x está associado entre dois inteiros. Se você pega um x pertencente aqui, dado x pertencente aqui, tá certo? X positivo, existe o quê? Existe um k natural, tal que o x está entre k e k mais 1. Isso não é verdade? Daí, esse x pertence a quem? Ao a k mais 1. E se ele pertence ao a k mais 1, ele está aqui. Porque se ele está entre k e k mais 1, ele está entre 0 e k mais 1. Então, o x está no AK mais 1, portanto, ele está na união dos elementos da família. Então, a união dos elementos dessa família é o quê? É esse conjunto aqui, o conjunto formado por cada x racional
Tá ok. Infelizmente eu apaguei o exemplo anterior, tá? O exemplo anterior é U, quem é U, quem é? É o conjunto formado por cada X, tá ok? X é aluno de quem? Da UFC. E quem é o conjunto de índices? Quem é? É o conjunto formado por cada X, tá ok? X é o quê? Curso da UFC. E a família lambda, lambda pertencente a I. Quem é o lambda? Quem é? A lambda é o conjunto formado por X pertencente a U, tá ok? X é aluno de quem? De lambda. Qualquer que seja lambda, aluno da UFC não, aluno de lambda. Hã? Aonde? O quê? Ah, I. Aqui? Tá errado. Claro, qual é o problema? Mas são escopos distintos. Esse X aqui, qual é a natureza dele? Denota X é curso. Aqui o X qual é? É aluno. Tem nenhum problema que está escrito aqui. Tem algum problema? Você tá se apegando às letras. Você não tem que se apegar às letras. Tá? Você tem que se apegar às ideias. Tá bom? Então, olha aqui. Qual é o problema que eu estou escrito aqui? Tem algum problema? Aí, e depois eu escrever isso aqui? Tem nenhum problema. Quem é U? É um conjunto de... Olha, qual é a leitura que você faz? Quem é o conjunto U? Da maneira... É o conjunto de é o conjunto dos alunos da UFC. Quem é o conjunto I? É o conjunto dos cursos da UFC. Qual o problema de eu usar o mesmo X para cá? Nenhum. Agora, quando eu venho para cá, eu não posso usar X aqui e X aqui. X é aluno de X? Aí isso não faz sentido. Mas escrito isso e isso aqui faz sentido. E eu pergunto para você, tem-se... Aí eu digo, quem é a união dos alâmbidas? Tira esse U daqui, porque isso aqui, meu amigo. Quem é a união de lambda com lambda pertencente a I? Quem é? Quem é a união da família lambda? Quem é? Quem é a intersecção? Talvez você responda se você respondesse bem. Quem é a intersecção da família lambda? Quem é? Sei o quê? Vazio. Por quê? Você não tem um aluno que está em todos os cursos? Há algum aluno que está em todos os cursos? Não. Mas todo aluno pertence a algum curso. Ele é aluno de algum curso. Então, quem é a união dos alâmbidas? Tá? A união dos alâmbidas é o... Bom? Aproveitando aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vocês entenderam? Diga. Hã?